deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, alunos da UEA que aqui se encontram, professor Ranieri, dizer do prazer desta casa de recebê-los. Eu não estive na reunião com o secretário de Educação, porque estava numa missão oficial dessa casa em audiência com o ministro do Esporte. Mas acompanhei o noticiário sobre a tal reforma administrativa da SEDUC e a criação de cargos comissionados em função gratificadas. Sobre o que quero me manifestar, inclusive levando em conta a declaração do deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação, que manifestou-se sobre a necessidade da apresentação preliminar de um plano estadual de educação antes de qualquer reforma administrativa. Passados os 100 primeiros dias da posse do atual governador, mantém-se as expectativas em torno da apresentação de um plano de governo com metas e objetivos claros e com a definição de estratégias administrativas, políticas e orçamentárias para o cumprimento das promessas de campanha. Na educação, são grandes os desafios. Consolidar e ampliar as escolas de tempo integral, estabelecer uma política clara de valorização salarial dos professores e demais profissionais da educação, elevar os índices do Amazonas nos exames nacionais de avaliação como o Enem, criar um programa de qualificação acadêmica para professores, ampliar os instrumentos paradidáticos como bibliotecas e laboratórios de informática. Na minha opinião, esses são os marcos fundamentais para orientar um plano de gestão e metas da Secretaria de Estado da Educação. É certo que as estruturas administrativas servem ao projeto político e às metas de um governo. Portanto, antes de qualquer reforma administrativa, é necessário que o governo do Estado, através da SEDUC, responda algumas questões. Primeiro, em qual posição estamos no Enem? Em qual estaremos em 2014? Quantas escolas de tempo integral temos hoje? Quantas teremos ao final do governo em 2014? Quantos professores com especialização, mestrado e doutorado temos hoje? Quantos teremos ao final do governo em 2014? Quantos professores concursados temos hoje? Quantos teremos ao final do governo em 2014? Quantas bibliotecas temos hoje? Quantas teremos ao final do governo em 2014? Quantos laboratórios de informática em escola temos hoje? Quantos teremos no final do governo em 2014? Quantas escolas têm quadra hoje? Quantas terão ao final do governo em 2014? Quanto é o salário do professor, dos profissionais do magistério e dos técnicos administrativos da SEDUC hoje? Quanto será em 2014? Sem responder essas perguntas, não temos como discutir reestruturação administrativa. Ao apresentar um plano de reestruturação administrativa, antes de apresentar seu plano de metas, o governo coloca o carro na frente dos bois e impede que este poder possa fazer uma avaliação criteriosa do projeto. Portanto, sem a definição clara de metas, não posso concordar com a criação de uma nova estrutura administrativa, porque novas estruturas devem servir a um projeto, a determinados objetivos e metas. E esse projeto, esses objetivos e essas metas, na questão educacional, até agora não foram apresentados pelo governo. Além disso, senhora presidente, antes de reformar a estrutura administrativa, com 300 cargos entre comissionados e função gratificadas, o governo precisa criar uma política salarial para os professores, profissionais de educação e técnicos administrativos, que seja vinculada à arrecadação do Estado, como fez o governo federal quando quis recompor o poder de compra do salário mínimo, e que estabeleça uma carreira que leve em conta o tempo de serviço, a qualificação acadêmica e, acima de tudo, a presença em sala de aula.
O professor melhor remunerado deve ser aquele que está dentro de sala de aula, exercendo o magistério. O professor que está dentro de sala de aula, deputado Regis, não pode ter um salário menor do que aquele que está numa função administrativa na secretaria, do que aquele que conseguiu um cargo comissionado. É aquela história do policial. O sonho do policial tem que ser crescer e ser dignificado no exercício da sua carreira. Não numa sinecurazinha ou em qualquer lugar. E do professor da mesma forma. O sonho profissional do professor deve ser no exercício do magistério, dentro de sala de aula, seguir na sua carreira e ter um salário que possa sustentar a sua família com dignidade. E não ocupar uma função administrativa ou uma função gratificada ou um cargo comissionado para conseguir completar a sua renda e sustentar a sua família com dignidade no final do mês. A criação de cargos comissionados e função gratificadas para professores que assumam funções administrativas, que é o que propõe essa reforma do governo, retira mais professores de sala de aula e desestimula os que permanecem no exercício do magistério, sendo absolutamente contraproducente do ponto de vista da busca por excelência do processo educacional. Ora, você criar funções gratificadas para tirar professor de sala de aula, 300, 200, sejam lá quantos for, é uma medida que estimula o afastamento da sala de aula e que desestimula aquele que fica, porque o que fica dando aula passará a receber menos do que aquele que assume uma função administrativa. Gestores e coordenadores não devem ser professor afastado das suas funções em sala de aula. Gestores e coordenadores devem ser cargos ocupados por administradores escolares aprovados em concurso público, por gestores escolares formados pela UEA, como esses que estão aqui assistindo essa sessão, por mera coincidência do destino, deputado Regis. Por mera coincidência do destino, porque o professor Ranieri o chamou e por uma coincidência o meu discurso era esse. Gestor e coordenação de escola não é função para professor, como entende o secretário de Educação. Gestor e coordenação de escola é cargo que deve ser criado para investidura através de concurso público de administradores e gestores escolares. Do ponto de vista financeiro, argumentou o secretário que a despesa gerada pela reforma, deputado Marco Rota, será de apenas 9 milhões. Ora, senhor secretário, com apenas 9 milhões, o governo do Estado pode comprar 22.500 computadores pelo programa ProUCA, Programa Um Computador por Escola, que é um programa do governo federal que vende notebook por R$400. Com esse apenas 9 milhões de reais, que será investido em cargos comissionados e funções gratificadas, podem ser comprados 22.500 computadores. Senhor secretário, eu estive com o senhor para conversar sobre o programa ProUCA. E o senhor me disse que a SEDUC não tinha esse ano capacidade de investimento para comprar computador para os alunos. Faça opção, senhor secretário. Ao invés de criar 300 cargos e funções gratificadas, com uma despesa de 9 milhões, compre 22.500 computadores e distribua para os 22.500 melhores alunos da rede pública estadual. Portanto, proponho que o secretário da SEDUC, antes de encaminhar a esta casa a anunciada reforma administrativa, retorne para apresentar seu plano de gestão e metas, para demonstrar qual a capacidade de investimento da SEDUC para 2011. Aí sim, teremos condições de avaliar criteriosamente se a reforma administrativa é adequada ao projeto político-educacional do governo. E ainda, se os gastos necessários para a reforma são prioritários nesse momento. Registro, por fim, que minha posição não é de intransigência, é de diálogo, é de responsabilidade. Posso ser convencido da justeza e urgência da reforma, mas o farei diante da apresentação do projeto político-educacional que a justifique, e não
por adesismo ou subserviência. Portanto, eu quero propor ao deputado Sidney Leite e ouvir o discurso de Vossa Excelência tão logo saiu da reunião com o secretário. Antes de qualquer reforma administrativa, a apresentação de planos e metas e a apresentação das estratégias para alcançar esses planos e metas. Reforma administrativa, sem saber qual é o projeto